Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje, dia 28 de junho, agora às 6h25 da manhã. Quero acolhê-los, dizer que é bom estar aqui com vocês. Se estiver tudo ok aí com a transmissão, por favor, me avisem, mandem algo aí nos comentários. Bom dia, Bueno, bom dia, Fá Ferreira, Kleber, sempre Yara, Kleber, Figueira, Padre Federico, sua bênção, Padre Adri Pinheiro, excelente, boa, obrigado, Bueno. Bueno está dizendo que está tudo ok aqui com a transmissão, excelente, muito bem. Kelly, tudo bem, Kelly? Como está? Deixa um abraço aí ao Gustavo, um bom dia a vocês, Kelly. Minha amiga Edjane, grande psicóloga, Edjane, Neuza, boa, muito bem, senhoras e senhores. Terça-feira, 28 de junho, agora 6h25, já adiantado, né? Já passado. E vamos para mais um Café com Frankel. Como eu sempre digo, se vocês tiverem questões, perguntas, dúvidas, escrevam aqui nos comentários. Esse início de live é sempre um bom momento para você disparar a tua questão, disparar a tua dúvida, colocar aí o teu comentário, porque, enfim, é um momento que eu tô com os olhos postos aqui nos comentários, tá bem? Depois eu não garanto, né? Depois o meu olhar se volta para tantos outros cantos, lugares, né? Eu tiro um pouco o foco aqui da tela, porque como um bom sanguíneo eu preciso praticar de forma assídua, né, a questão do foco, tá certo? São muitas mensagens, tudo acaba sendo muito convidativo para dispersão, então quando tiverem questões, por favor, mandem de início aqui, mandem de start já nos comentários, tá bem? Qual o tema da live? Yara, é uma boa pergunta, viu? O tema da live normalmente eu descubro durante a live. É uma coisa interessante, né? É como escrever uma redação, né? Você vai descobrir a redação, o tema da redação, comumente só quando você termina a redação. Quando eu termino a live e vou salvá-la, aí me vem o tema da live. Bom, eu acho que no dia de hoje eu falei sobre isso. É sempre um misturo de graça com improviso, com intuição e tantas outras coisas, tá bem? Mas muito possivelmente hoje a gente fale de mais uma daquelas atitudes neuróticas. É interessante porque para Viktor Frankl existem vários modos de se padecer no que diz respeito às neuroses, né? É claro que de algum modo as coisas elas têm o mesmo mecanismo, têm basicamente a mesma gênese, né, esses quadros patológicos. Mas é impressionante como o Viktor Frankl vai conseguir encontrar diversos tipos de manifestação de neurose a partir de distorções que partem, né, da mesma realidade, a realidade do fechamento desse mesmo, da realidade do ensimesmamento, né, dessa negação à autotranscendência, dessa não resposta ao chamado que a vida nos faz, da não realização de valores e assim por diante. Tudo parte da mesma gênese, mas a depender do modo como a pessoa se coloca nesse caminho doentio, nesse caminho que é um caminho que inevitavelmente vai levar ao processo de desumanização, de despersonalização, é possível perceber uma ou outra neurose. E são muitas as neuroses. E no nosso tempo, elas são fartas, elas estão aos montes. E hoje nós vamos falar sobre mais uma dessas neuroses, tá certo? Boa. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aí. Legal. Muito bem, Ana Maria de Jesus de Sete Lagoas, Minas Gerais. Legal, muito bem. Mandem aí de onde vocês são, para aos poucos eu ir também conhecendo o local de onde vocês falam, né? Tem algumas pessoas que já são figurinhas, né, carimbadas aqui, eu os vejo todo o Café com Frank. Tem algumas pessoas que aparecem aqui a fotinho, eu
já me alegro, eu fico na expectativa de encontrá-las às terças-feiras. Quando não vem, eu sinto falta, falo, cadê, né? Cadê aquela que há tempos acompanha o Café com Frank? Ó, Ribeirão Preto, Recife, Fortaleza, Curitiba, Brasília, São Paulo. Legal, o Brasil está muito bem representado aí por vocês. Afrânio, São Paulo capital, São Paulo, Curitiba. Muito bem. Bom dia, Rio de Janeiro, está dizendo a Conceição. Bom dia, Conceição. Natal, belíssima cidade de Natal. A Aparecida está lá em Natal. A Clarissa, na Inglaterra. A Cláudia, Ribeirão Preto. Jaú, Caxias do Sul. Muito bem, maravilha. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa manhã de terça-feira. Aqueles que estão aqui no nosso fuso. E vamos pensar um pouco aqui sobre mais uma das neuroses, tal como nos propõe Viktor Frankl, tá bem? Bom, existe um estudo que foi massivamente difundido pela logoterapia. Elizabeth Lucas, né, ela em alguns dos seus livros vai citar esse estudo, que é um estudo nada recente, nada atual, mas que pode ser corroborado em qualquer estudo que venha a ser feito, né, na vida odierna, né, que venha a ser feito nas universidades nesse momento. Na verdade, já é um estudo assim batido, né, isso é chover no molhado, né, que é o fato de que existem basicamente dois tipos de pessoas, psiquicamente falando. Pessoas saudáveis e pessoas doentes, né? E que, né, existem diversos fatores que podem definir por que motivo uma pessoa está mais susceptível ao adoecimento psíquico e por que outras pessoas estão mais fortalecidas, são mais resilientes, encontram-se mais saudáveis. Tem como que uma implicância para permanecerem de pé, ativas, dispostas a servir, dispostas a responder ao chamado da vida e assim por diante. Ou seja, o que faz com que algumas pessoas estejam saudáveis e outras pessoas estejam doentes a nível psíquico. E Elizabeth Lucas, que é uma discípula direta de Viktor Frankl, uma grande autora da logoterapia, ela vai citar esse estudo, salvo engano, esse estudo é de 1991, de uma universidade da Polônia, né, realizada por um grande logoterapeuta, mas reitero, né, esse estudo, embora antigo, ele pode ser corroborado a qualquer momento em qualquer outro estudo que venha a se realizar. Nós mesmos, se pararmos um pouco e observarmos a realidade, a nossa vida, a vida dos nossos, para aqueles que são psicólogos, se começarem a observar a vida dos seus pacientes, se os professores começarem a olhar com mais atenção para a vida dos seus alunos, se os empresários olharem para os seus funcionários, os seus colaboradores e assim por diante, todos chegarão à mesmíssima conclusão. Porque isso aqui é óbvio, isso aqui é chover no molhado, tá bem? Mas só para iniciar aqui a nossa reflexão, trazendo então esse estudo, o que coloca-nos Elizabeth Lucas e esse, né, logoterapeuta, salvo engano, né, que realizou esse estudo na Polônia, quanto as pessoas que são psiquicamente saudáveis e aqueles que estão psiquicamente doentes. Bom, basicamente o que diferencia as pessoas saudáveis das pessoas doentes é que aquelas pessoas que estão psiquicamente, emocionalmente fragilizadas... Tá, legal, boa. O pessoal tá falando aí do áudio e do vídeo. Tá travando? Tá com algum problema? Para mim o áudio está ok, a Yara tá dizendo que o som está ok, tá bom. Bom, quando vocês começam a disparar mensagem aí, se eu ver que tá chegando muita mensagem, é sinal de que algo não vai bem, tá bom? Aí eu paro e vejo o que faço, mas acho que tá ok a transmissão, né? Voltando. O que diferencia essas pessoas é que as pessoas, tá, ok, que estão doentes, de algum modo elas estão voltadas, por assim dizer, para o lugar errado. Elas estão mirando na direção errada. Fato é, todos nós estamos mirando para algum lugar. Todos nós estamos endereçados, direcionados para algum lugar. Ninguém consegue viver
totalmente alheio a tudo. Ninguém consegue viver 100% abobalhado. Tá? Para algum lugar nós estamos direcionados. O vetor da nossa vida está apontando para algum lugar. As pessoas que estão psicicamente doentes, elas estão apontando para o lugar errado. Elas estão endereçadas para o lugar errado. Nesse estudo, né, que eu trago aqui em linhas bem gerais a vocês, né, fica muito claro que pessoas doentes estão muito voltadas ao passado, ou seja, a vida delas está profundamente direcionada ao passado, neuroticamente direcionada para um passado ou para um futuro muito distante. Ou seja, a pessoa habita no aqui e agora, a pessoa está no hoje, mas o seu olhar, as suas expectativas, a sua cabeça, as suas lembranças, a sua memória, a sua atenção, a sua energia psíquica, toda ela está sendo direcionada ou para um passado, para um ontem, para um anteontem, né? Para um ano passado, para uma década passada, para um século passado, né? Para algum lugar que não é o hoje, mas que se encontra lá atrás, ou o seu olhar, a sua vida, a sua energia, né? As suas expectativas estão sendo postas num futuro, mas num futuro extremamente distante, um futuro quase que inatingível, um futuro quase que inalcançável, num lugar tão incerto que ela só pode mesmo viver de fantasias, tá? De crendices, de uma esperança tola e vã, em algo que ela desconhece, que ela não sabe o que é, mas que ela loucamente fantasia e cria e coloca bem adiante, num lugar que talvez nem seja mais para ela. Ok? Então, pessoas doentes estão nesses dois lugares. Para Viktor Frankl, há sempre um certo empenho ao falar dessas pessoas que estão presas no passado, porque dentro da proposta da psicologia profunda, né, frente àquilo que nos trouxe a psicanálise, era como que esperado que as pessoas estivessem realmente adoecendo por estarem presos num lugar que já não é um lugar de encontro, que já não é um lugar de controle, que já não é um lugar de autonomia, né? Então, Viktor Frankl a todo momento vai falar do desespero dessas pessoas que encontram-se presas num passado, que ficam tentando hipotetizar um passado, que ficam revisitando um passado, que ficam fazendo do passado o seu ai, né? E quantos ais não surgem por conta de um passado, né? O passado torna-se, para essas pessoas que inevitavelmente adoecem, como que uma prisão. Eles não conseguem se libertar desse passado. Não. É fato que é possível que façamos uma retrospectiva da nossa vida. E é bom que nós façamos retrospectivas da nossa vida. Que nós consigamos olhar para o nosso passado, para memorar, para brindar, para aprender com o nosso passado, né? O passado não é um lugar que não deve, em hipótese nenhuma, ser visitado. Não é um lugar que precisa permanecer escuro, desconhecido. Não, nós podemos e devemos fazer uma retrospectiva do nosso passado, mas essa retrospectiva não pode se tornar entorpecimento. Muitas pessoas vão ao passado para se entorpecer no passado, para ficar presa no passado, para justificar toda a sua vida, todas as suas ações, tendo em vista o passado. Lá elas se lamentam, lá elas choram, lá elas se penalizam, lá elas se culpam. Tá? É quase que um caminho de declive espiritual. É um processo acusatório sistemático e um tanto quanto diabólico de uma pessoa que fica presa a um passado. Seja lá o que tem acontecido nesse passado. Se no passado a pessoa encontra alegrias, ela fica presa naquela alegria do passado sem construir mais absolutamente nada hoje. Se lá no passado existem tristezas, ela fica lá lambendo as suas feridas
E essas, por sua vez, é evidente, nunca se cicatrizam, nunca se curam, porque nunca vem à luz. Estão sempre molhadas, estão sempre sujas, estão sempre sendo cutucadas, e aquelas feridas vão se tornando cada vez mais profundas. O passado, se não for muito bem vivido, se não for vivido enquanto uma retrospectiva saudável, uma forma de autoconhecimento, um olhar atento para a nossa história, vai se tornar esse elemento de entorpecimento psíquico. E aqui estão muitas pessoas que adoecem psicicamente. Algumas pessoas adoecem psicicamente, é isso que nós começamos falando, porque elas estão presas a um passado. Viktor Frankl vai contar uma história muito interessante. Na verdade, ele vai falar de uma piada. Ele vai falar que é uma das piadas que o Alfred Adler mais gostava de contar. Ele vai falar, Alfred Adler gostava de nos contar uma de suas piadas prediletas, né? Então, essa passagem, ela é curiosa porque a gente imagina, né, o Alfred Adler contando, né, para as plateias, contando nos seus estudos de caso, contando, né, para os seus amigos essa piada, né, que no primeiro momento para nós não tem tanta graça assim, mas que posta num contexto específico, que é esse contexto aqui que nós estamos trabalhando, faz todo sentido, né? Alfred Adler é o fundador, o pai da segunda escola de psicoterapia vienense, que foi durante um tempo, inclusive, mestre de Viktor Frankl, conta a seguinte piada, né? No quarto de dormir de um abrigo, uma mulher começa a choramingar à noite. Eu não vou contar isso aqui com ar de piada, tá? Eu vou trazer isso aqui enquanto reflexão, né? E a mulher diz, né, nesse quarto de dormir, choramingando, à noite: meu Deus, estou com tanta sede. E ela repete, né, esse mantra e esse lamento, né? Até que lá para as tantas, alguém, né, com passos um pouco trôpegos, cansado daquele lamento da mulher, se levanta, pega um copo d'água na cozinha, traz o copo d'água até a cama dessa mulher que está lá choramingando e pronto, né? Ela bebe o copo d'água. Todos os outros procuram virar para o lado, procuram dormir, né? Já não querem ser incomodados por aquela mulher que agora aparentemente está saciada, né? Mas de repente a mulher começa a choramingar outra vez, dizendo: meu Deus, com que sede eu estava. Assim, caramba, que chato, né? Primeiro ela tá choramingando porque ela tá com sede, né? E se faz aí de vítima, de pobre coitada, né? Que sede que eu estou, meu Deus, como eu gostaria de um copo d'água. Até que, né, uma alma bem intencionada, ou não também, né? Só não tá mais querendo ser apurrinhada, se levanta, vai até a cozinha, possivelmente numa noite fria, né, no meio de um abrigo, né, pega um copo d'água e leva a essa mulher que está choramingando. A mulher toma um copo d'água, ela se sacia, mas como ela é uma neurótica, e aqui é o ponto, né? Mas como ela é uma mulher neurótica, extremamente atenta a ela mesma, que fica fazendo retrospectivas excessivas ou interpretações forçadas acerca dela e dos seus sentimentos, como ela é uma mulher neurótica, ela agora que está saciada vai dizer: meu Deus, que sede que eu estava. Ou seja, coitada de mim que senti sede. Pobre de mim, né? Que fui saciada, mas, né, me lembro da sede que há alguns minutos eu sentia. Ou seja, a pessoa ela está sempre num estado de aprisionamento. Ela está sempre choramingando, né? É uma chorona. A pessoa que está presa num passado ou num futuro que é distante o bastante a ponto de ser inatingível, inalcançável, essa pessoa está sempre assim com um tom de lamento, de choro, de desespero. Ou ela se lamenta por aquilo que ela já não tem, ou ela se lamenta por aquilo que ela nunca terá. Entende? Ela é essa mulher
que perturba os outros, que acorda os outros, que fala em tom de lamento acerca de tudo. Nós conhecemos pessoas que são assim, né? Que miséria, que desgraça se essa pessoa que nós conhecemos for nós mesmos, né? Porque pode ser que a gente comece a se enxergar nisso tudo pra caramba, né? Sou um pouco eu, né? Aquelas pessoas que já falam num tom assim de lamento, num tom de choro, já se justificando, já querendo encontrar um culpado, já querendo se esconder no passado, já querendo botar a culpa num futuro distante, né? Essas pessoas perturbam o ambiente. É extremamente difícil conviver com esse tipo de pessoas, porque elas estão presas nos seus estados sentimentais. Frank vai colocar, né, é um olhar embasbacado para os seus próprios estados sentimentais. Ou seja, para uma interpretação forçada, ou seja, elas fazem uma interpretação forçada da vida delas, carregada de sentimentos, de pesares, de dores, de ais, mas também é uma retrospectiva excessiva. Volto a dizer, né? Estão sempre presas a esse passado. Aqui num texto da Elizabeth Lucas, ela vai dizer algo muito interessante acerca dessas pessoas que sofrem por esse tipo de neurose. Ela vai falar, é justamente essa tendência de pessoas com distúrbios psíquicos. Ou elas choram pelos dias dourados de uma época passada, de suas vidas, e que nunca mais volta, perdendo assim a oportunidade do presente, ou declaram eventos agora imutáveis do passado como causas compulsórias de um presente não menos triste e um futuro igualmente trágico, tornando-se vítimas indefesas da sua própria vida. Que terrível, né? Que desespero. Que desespero. Bom, esse é um grupo, né? Aquelas pessoas que estão psiquicamente doentes, porque estão endereçadas e estão voltadas para o lugar errado. Qual que é o lugar errado? Esse passado ou esse futuro distante? Qual é o lugar correto, por assim dizer? Não vamos ficar aqui só na desgraça também, né? Vamos falar sobre as pessoas saudáveis. Aprendamos com essas pessoas saudáveis, para onde nós devemos olhar, para onde nós devemos nos dirigir, né? Aonde deve estar o nosso olhar. Bom, as pessoas saudáveis, elas estão olhando para onde? Elas estão olhando para o presente, é evidente, porque a vida acontece aqui, agora, no presente, no hoje, certo? Acontece agora, aqui no dia 28 de junho, às 6 horas e 49 minutos. Elas estão olhando para o presente, atentas ao presente, ao dia que começou, ao sol que raiou, à terça-feira que já começa a ser escrita, aos compromissos que eu tenho que realizar hoje, aqui, agora, nesse momento. As pessoas saudáveis estão no presente, mas não só no presente, elas também estão, num futuro próximo. Num futuro próximo. Um futuro que é possível ser contemplado. Num futuro que as convoca de fato a dar um próximo passo. Num futuro que já não é mais um futuro hipotético, inatingível, fantasioso, mas um futuro real. Tá? Porque é fato que nós podemos dizer, né, que eu só tenho agora. Eu tenho agora e tenho o próximo minuto também. Eu tenho agora e tenho esse futuro próximo. Eu tenho quase certeza de que, né, eu não só estarei aqui até o final dessa live, mas até o final dessa manhã, né, muito possivelmente, ou seja, né, não seria leviano da minha parte começar a pensar nesse futuro próximo, nesse futuro possível, a organizar o meu dia, a pensar não só no meu dia, a pensar também na minha semana, a começar a me programar para aquilo que eu irei fazer à noite, para como eu irei viver a minha quarta-feira, né? Para a aula que eu irei dar na sexta, ou seja, esse futuro possível, esse futuro que está ao meu alcance.
devemos direcionar a nossa vida para frente, mas não longe demais, vai dizer Viktor Frankl, mas não longe demais. Mas somente até o ponto em que o apelo do sentido ainda se possa ouvir. Tá certo? Ou seja, nós vamos direcionando a nossa vida para o presente e para o futuro, mas até onde eu consigo ouvir o apelo do sentido, até onde eu consigo escutar a voz do Logos, do Verbo encarnado. Aqui nós poderíamos colocar essa visão cristã, né? Até onde eu consigo ouvir a voz do meu Senhor que me chama. Aqui Ele me chama. Ele me chama à eternidade, Ele me chama a estar contigo. Bom, é fato, claro, Ele chama todos a esse lugar. Mas assim, qual é esse futuro próximo que eu posso viver? O que de fato Ele me chama a ser aqui, agora, hoje, nesse momento, nesse dia, nessa semana, certo? Nesse meu trabalho? De que modo Ele quer que eu viva, né, este momento da minha vida? Ou seja, até onde eu consigo ouvir, é até aí que eu me direciono, né? É aqui que de fato eu boto o meu esforço, o meu empenho. Tá certo? Devemos direcionar a nossa vida para frente, mas não longe demais. Somente até o ponto em que o apelo do sentido ainda se possa ouvir, chamando-nos para uma ação com sentido para um próximo passo. Direcionar o olhar para frente, sabendo que existe algo que sempre estará à nossa frente e que nunca nos abandonará. Ou seja, essa ideia sempre do próximo passo. Ou seja, saber qual é o nosso próximo passo. Como vai dizer Goethe, né, e Viktor Frankl cita por diversas vezes essa frase de Goethe. Saber qual é a exigência da hora. Saber viver bem o meu dia. Saber, de fato, me colocar de forma tal neste mundo que eu venha a cumprir os meus deveres. E como eu sei que eu estou cumprindo os meus deveres? Quando eu estou vivendo as exigências da hora. Quando eu estou atento a essa realidade cronológica. Certo? Quais são as exigências da hora? Quais são os próximos passos que eu preciso dar? Quais os passos que eu não posso me furtar de dar? Somente assim torna-se possível fazer as pazes com o passado e realizar mudanças construtivas na posição atual em direção ao futuro, a um futuro com esperança. Ou seja, as pessoas saudáveis, e aqui fechando esse quadro das pessoas saudáveis, né, elas estão olhando para o presente, mas não só para o presente, para um futuro próximo. Um futuro que as convida a viver a exigência da hora. Um futuro no qual a voz do sentido, a voz do Logos, o apelo do Logos ainda se faça ouvir. Onde as coisas não são etéreas, fugazes, fantasiosas, né, meras especulações e imaginações, mas onde as coisas ainda são possíveis. É assim que a vida vai se dando. É assim que o caminho vai sendo feito. É assim que nós podemos dizer que a vida vai sendo desenhada. Se o caminho se faz caminhando nesse sentido, se faz caminhando dessa forma. Porque é fato que também nós podemos caminhar em ciclo, nós podemos caminhar com um vetor errado, e se nós estivermos com um vetor errado, nós vamos caminhar abobalhadamente. Nós podemos, né, ficar andando 40 anos em volta, em ciclo. Estamos fazendo um caminho? Estamos, um caminho circular. Aqui nós estamos falando de um caminho para frente. Um caminho de crescimento, um caminho, né, de encontro com o sentido. Né? Um caminho que de fato nos leva a viver não só uma vida saudável, mas coloca-nos diante desse saudável que aponta-nos para a beatitude, para a santidade, como falávamos inclusive na outra live. Enquanto as pessoas doentes estão adotando aquela atitude como a mulher de Ló, que olham para trás e se tornam estátuas de sal, as pessoas saudáveis estão olhando para a nuvem que adiante os convida a dar passo. A essa nuvem, né, como aquele povo que estava
saindo do cativeiro e indo para a terra prometida, né? Aquele povo que havia se tornado refém, havia se tornado prisioneiro no Egito e estava sob a baba do faraó e agora caminha para a sua terra prometida como o povo hebreu que tinha uma nuvem diante deles. Eles olhavam para a nuvem e caminhavam para frente, caminhavam adiante. Mas quando se lembravam do passado, com saudosismo ou com vitimismo, começavam a andar em ciclo. Não, sempre adiante, sempre olhando para essa nuvem, sempre atento a essa voz que nos chama, a essa estrela que nos aponta um caminho, né? Ao Logos que nos faz os apelos. Ou seja, enquanto as pessoas doentes são como essa mulher de Ló, que se tornam estátua de sal, as pessoas saudáveis são como aqueles homens que estão atentos ao alto, com os olhos postos num futuro próximo, num futuro distante e com os pés muito bem cravados na realidade e que dão largos e firmes passos em direção ao sentido e na construção da sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos evitar ao máximo nos tornarmos, pegando novamente aquela piada do Alfred Adler, nos tornarmos aquela mulher chata que fica choramingando, reclamando de sede e reclamando da sede que teve no passado. Meu Deus. Precisamos ter os olhos mais adiante. Precisamos deixar que cresça em nós essa certeza. A certeza de que nós não só podemos nos projetar para frente, mas também a certeza de que ali adiante, logo mais à frente, existe uma voz que nos chama. E que se nós formos sensíveis, dóceis a essa voz, nós saberemos exatamente como responder a ela. Quais são as exigências do dia, as exigências da hora que devemos viver, como nós podemos cumprir os nossos deveres. Tá bem? Senhoras e senhores, adiante, avante, avante, como eu costumo colocar lá nas respostas, né? Avante. Mas para esse futuro próximo, tá? Não para um futuro hipotético fantasioso, para um futuro próximo. Eu não sei muito bem o que será da minha vida daqui a 100 anos. Tá? E também não seria nada interessante que me demorasse por mais que alguns poucos minutos nessa reflexão. Mas eu posso imaginar como estará a minha vida no final desse dia. Ou um pouco mais adiante, no final dessa semana. E aqui deve estar a minha preocupação. Até porque daqui a um século, talvez, eu esteja num lugar que nesses próximos dias eu comecei a construir. Então, avante, mas para esse futuro possível, para esse futuro próximo. E saiamos desse discurso que nos penaliza, que nos embota, que nos aprisiona, que nos adoece lá no passado. O passado é para fazer memória, o passado é para que aprendamos. O passado, né, ele precisa ser integrado na nossa história, precisa ser confessado se lá houveram excessos, se lá houveram vícios, se lá houveram pecados. Ele precisa de alguma forma ser integrado, ser confessado, ser celebrado naquilo que houve de belo, de verdadeiro, né, de grande. Mas a vida está aqui, presente e futuro. Futuro próximo, futuro distante. Senhoras e senhores, é uma alegria estar aqui com vocês. Agora são 7h01. Já estamos aí com um pouco mais de 30 minutos de live, não quero passar disso. Quero só lembrá-los que hoje, desculpa, às 9h da noite, nós teremos mais um encontro na série Personalidades, dessa vez com o meu amigo Adriano Gonçalves, tá? E estará imperdível mesmo, não deixem de participar dessa live de hoje às 9h. Nós iremos falar sobre a vida
de um grande homem, um grande santo, um beato, na verdade, ainda pouco conhecido, né? Não quero adiantar aqui o tema, né? Mas alguém que de fato soube fazer a diferença no seu tempo, né? Um esportista, um entusiasta, um homem de coração aberto, um jovem italiano. Eu quero que vocês venham conhecer a vida de Frassati. Estejam conosco hoje às 9 horas, na série Personalidades, e façam o seguinte, chamem as pessoas para participar dessa live, tá bem? É interessante, tem recebido vários testemunhos de pessoas que estão falando, olha, né, terça-feira à noite já virou programa aqui em casa. A gente liga a TV, bota, né, espelha, né, o celular na televisão, bota a família, bota as crianças, chama a esposa e tudo mais. Assim, é a nossa programação de terça-feira à noite, é a série Personalidades. Né? Imagina que interessante, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, a gente tem um punhado de histórias, né, dezenas de histórias de grandes pessoas para contar, para refletir, né, para meditar, enfim, isso nos dá força. Essas pessoas, vocês podem perceber, todas elas, né, todas elas estavam com os seus vetores muito bem postos nesse futuro, nesse futuro possível, nesse futuro próximo, e estavam extremamente bem instaladas na sua realidade, no presente. Né? Bom, então hoje 9 horas da noite, né, série Personalidades, convidado da vez é o Adriano Gonçalves. Estejam lá, é muito bom tê-los por aqui, em mais um programa, mais um Café com Frank. Nos vemos muito em breve, uma boa terça-feira a todos, fiquem com Deus.